Como acontece todos os anos, a Diocese de Caxias do Sul promoveu uma coletiva de imprensa na manhã da quarta-feira de cinzas para lançar oficialmente a campanha da Fraternidade 2022. O encontro ocorreu no espaço Mater Dei da Catedral Diocesana Santa Teresa d'Ávila, em Caxias do Sul, e contou com a presença do bispo diocesano Dom José Gislon, do coordenador da Pastoral da Educação da Diocese de Caxias do Sul, Edmundo Marcon, e da irmã pastorinha Maria Brendali Costa. Neste ano, o tema da campanha da fraternidade é Fraternidade e Educação, e o lema Fala com sabedoria, ensina com amor. Ao longo de sua manifestação à imprensa, o bispo diocesano destacou a importância de trabalhar a educação na família, na escola e na sociedade. Para Dom José Gislon, o Brasil ainda tem muitos casos onde a educação não é tratada com a devida importância. Muitos bolsões no nosso país onde não se vê a educação como algo importante. Até vê muitas vezes como uma perca de tempo uma criança ir para a escola se preparar para o seu futuro. E vencer, eu acho que essa barreira social que nós temos, que é muito introjetada na cabeça das pessoas, onde as pessoas, às vezes, de situações mais humildes, não veem a educação como algo importante, ou veem a educação, às vezes, algumas profissões que poderiam ser alcançadas como um grande tabu. Então precisamos romper isso, tendo presente que a educação pública também ela abre oportunidades para todos. Ajudar os nossos jovens a sonharem e correrem atrás dos sonhos e perseverarem nessa busca dos sonhos. Assim nós teremos sim, eu penso que novas gerações formadas e preparadas para colaborar com a realidade do nosso país, com o desenvolvimento do nosso país. Sem isso, nós ficaremos sempre uma nação subdesenvolvida e uma grande massa dos nossos jovens, às vezes fora do mercado do trabalho, porque não preparados no campo da educação para serem inseridos no mercado de trabalho. Qual é a importância de discutir esse tema em 2022, ano de eleições, Dom José? Eu acho que a campanha da fraternidade acho que não foi pensado nesse sentido, mas foi pensado, acima de tudo, diante da pandemia, a grande evasão escolar que aconteceu no nosso país, e mesmo com todos os esforços das plataformas digitais de manter contato, sabemos que em muitas partes do nosso país isso não é possível, as crianças não têm acesso às plataformas digitais para ter uma educação, digamos, dentro desse contexto da pandemia. Eu acho que, acima de tudo, como estamos no ano da eleição, eu acho que é um dos temas que todos os candidatos deverão afrontar, porque a realidade do mundo em que vivemos pede, sim, que os países se preparem, não só com um olhar interno, mas dentro de uma competição global que nós estamos vivendo. E hoje qualquer indústria que queira se instalar, que tem tecnologia, primeiramente ela vai ver a mão de obra, se tem profissionais preparados, etc. Senão ela não vai se instalar no lugar. E nós estamos ainda numa realidade serra gaúcha, digamos, onde a educação sempre teve uma certa prioridade nas famílias, no contexto das prefeituras e tudo mais. Mas não é todo o Brasil que tem essa realidade, essa visão. E se aqui nós temos dificuldades, nós podemos então imaginar outras realidades fora do contexto onde nós estamos vivendo. Por isso, conscientização da sociedade, ela é fundamental. Porque também não basta um prefeito ou um governador querer, digamos, ter um projeto de educação se ele não é acolhido pela sociedade. Se ele não é, digamos, a sociedade não interage como algo positivo. Então, a coletividade ela tem um papel importante em fazer as coisas acontecer ou deixar como está. Nós queremos, eu acho que sim, como sociedade brasileira, que as coisas aconteçam no campo da educação e em outras realidades, para termos um país melhor para todos. Dom José, a família é o grande centro formador da educação? A família tem um papel importante, porque eu acho que é na realidade da família que a gente alimenta os sonhos da gente. A gente encontra aquele apoio e tudo mais para dar os passos em relação ao futuro. Quando numa realidade familiar toda a questão da educação é desmotivada, ridicularizada ou debochada, como é que uma criança vai se sentir motivada a ir para a escola? Se ela não encontra incentivo, se ela ouve lá no dia a dia, para que ir na escola, eu me virei na vida sem ir para a escola, por que você quer estudar, etc. E às vezes isso fere muitas crianças e acaba matando o sonho
de milhares de crianças e jovens, né? Porque ela não encontra no ambiente familiar digamos, um apoio que ajude ela a percorrer um caminho onde a educação seja valorizada. Então eu posso ir para a escola porque tem a merenda, por isso, por aquilo, mas eu não vejo a escola como algo importante para a minha vida. E por isso, quebrar esse tabu. Eu acho que vencer esse desafio para construirmos uma sociedade diferente. Eu lembro mais uma vez, nenhum país do mundo mudou sem passar pela escola. Podemos olhar a Coreia do Sul, podemos olhar outros países. A escola foi o fator de mudança da sociedade. Então, José, como levar esse tema, né, para não ser só um lema? Como a igreja consegue levar os lemas e os temas da campanha para a vida, né? Quando o senhor fala em solidariedade, para que isso seja assim, não seja só uma palavra, seja uma ação. Sim, eu penso que assim, a igreja, acho que ela tem acesso a tantos meios de comunicação, mas também ao contato com as pessoas, através das celebrações e tudo mais, das ações de pastoral. E é justamente aproveitando desse espaço para criar uma consciência que se muda uma sociedade. E falando diretamente para os pais e motivando os pais a assumirem também esse compromisso em relação à educação dos filhos. Eu tenho 65 anos, eu vim de uma realidade interior, nós éramos em 8 irmãos. E mesmo na família, todos nós frequentamos a escola, porque era fundamental a gente ir para a escola, naquele contexto que nós vivíamos, mesmo sendo um lugar muito isolado. Então tinha uma concepção na família que a escola era importante, né? E por isso que eu defendo, esse espaço na família, ele precisa ser revitalizado, né? Não importa se você está lá numa periferia de uma cidade, se está lá numa casinha simples, é importante que você tenha essa concepção que o futuro do teu filho passa pela tua motivação também de enviar esse teu filho para a escola e motivá-lo a continuar na educação. A gente vê exemplos belíssimos ali, né? Às vezes até de pessoas que eram boia-frias, cortadores de cana por aí afora nesse país, e hoje estão frequentando uma universidade, fazendo um curso de medicina e tudo mais, venceram um tabu, venceram um desafio. Mas precisamos que vencer esse tabu seja alargado, como sociedade. E a igreja, desde os anos 50, no Nordeste, que não tinha um movimento de educação de base e tudo mais, foi uma grande protagonista sempre do campo da educação, numa realidade onde os governos não valorizavam em nada a educação, né? Eu acho que hoje nós estamos novamente numa sociedade que precisamos mobilizar, digamos, a sociedade sobre a importância da educação. Porque a gente vê também nas nossas periferias, em muitos lugares, onde os jovens facilmente abandonam o caminho da escola, a formação em vista do futuro. Como é que a diocese pode contribuir, já que a diocese tem toda uma caminhada na área de educação, com as congregações que aqui chegaram? A diocese também foi uma das pioneiras a criar a Universidade de Caxias do Sul. Nós temos aqui as escolas particulares e as escolas públicas. Como é que a diocese pode contribuir, não só com o debate, mas que possamos ter ações concretas como essa, de resgatar alunos que não tiveram condições de acompanhar o desenvolvimento nesse período? Olha, a diocese em si, ela sempre vai fazer um trabalho de conscientização, trabalhando também na dimensão da questão pública, os professores, né, através desse debate como um todo. Porque a diocese, como tal, não tem o poder de interferir nas instituições, etc. Mas alargar esse horizonte de conscientização, ele é muito importante, né? Nós temos muitas comunidades na periferia. Trabalhar essa dimensão com os pais, com essa realidade, para que eles se motivem a cuidar também da formação dos próprios filhos. Porque se nós não optarmos por isso, né, nós não vamos dar passos, e acima de tudo tendo presente que nós, como igreja, não podemos criar instituições, nem temos recursos para isso. O que nós temos é justamente o poder de trabalhar através do meio de comunicação, através das celebrações, a conscientização das pessoas. Porque se olharmos, o Estado oferece, digamos, estrutura de escola, o município e tudo mais. Então não é um problema de estrutura de coisas mais. Hoje o nosso problema é que as pessoas tenham consciência do valor e da importância da educação. Isso é que é fundamental, né? Eu conheci muitos outros países com uma realidade muito mais pobre do Brasil, mas tinham uma realidade educativa muito melhor do que a nossa, porque tinha uma consciência na sociedade que a educação era importante. Tanto é que as pessoas, dos profissionais mais bem valorizados era justamente o professor.
O professor era, sim, uma autoridade onde as pessoas tinham uma reverência, porque ele era fundamental na mudança do país, mas na vida também das crianças. E eu creio que nós precisamos avançar muito nesse sentido, né? Precisamos avançar porque a gente percebe a desmotivação dos profissionais da educação, porque se criou também toda uma espécie de violência contra os profissionais de educação, muitas vezes, onde você não pode cobrar nada, você não pode pedir isso, pedir aquilo, porque existe praticamente uma visão social que o professor não tem direito nenhum, né? A criança vai para a escola, estuda se quer, não quer, e às vezes a falta de compreensão também das próprias famílias em relação ao educador que está lá na escola fazendo a sua missão em vista do bem comum dessa própria criança ou do jovem. Ao término da entrevista coletiva na Diocese de Caxias do Sul, o bispo Dom José Gislon abençoou todos os profissionais dos veículos de comunicação que estavam presentes ao ato. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.